Memorização dos livros da Bíblia. Antigo Testamento. Pentateuco, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Tobias. Nota: livros existentes apenas na Bíblia Católica. Judite. Nota: livros existentes apenas na Bíblia Católica. 1 Macabeus. Nota: livros existentes apenas na Bíblia Católica. 2 Macabeus. Nota: livros existentes apenas na Bíblia Católica. Livros poéticos e sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Nota: na Bíblia Católica é chamado Cântico dos Cânticos. Sabedoria. Nota: livros existentes apenas na Bíblia Católica. Eclesiástico. Nota: livros existentes apenas na Bíblia Católica. Livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque. Nota: livros existentes apenas na Bíblia Católica. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Novo Testamento. Evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas, João. Atos. Atos dos Apóstolos. Epístolas Paulinas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. Epístolas gerais: Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Proféticos: Apocalipse. Nota importante: este capítulo se destina a todos os cristãos, independente da igreja que cada um frequente. A Bíblia Católica contém alguns livros que não se encontram na evangélica. Desse modo, se você for evangélico, basta ignorar os livros que não julgar relevantes. Antes de iniciarmos o processo de memorização de todos esses livros, é preciso torná-los concretos. Infelizmente, o nome da maioria dos livros bíblicos é abstrato, comprometendo sua visualização. Na tabela de imagens substitutivas, ofereço 3 opções. Imagens escolhidas pela fonética, ou seja, que possuem som semelhante ao do livro a ser memorizado. Também podem ser escolhidas palavras concretas, que rimem com o nome do livro, ou até mesmo palavras inspiradas no significado semântico de cada livro. Imagens escolhidas de acordo com o conteúdo do livro. Em Jonas, por exemplo, está escrito que ele é engolido por uma baleia. Desse modo, seria natural que baleia fosse uma imagem substitutiva para o livro de Jonas.
Alguns livros possuem nomes próprios. Caso você conheça alguém com esse nome, utilize essa pessoa como sua imagem substitutiva. Nota importante sobre os ordinais 1, 2 ou 3. Alguns livros possuem o mesmo nome, mas diferenciam-se por uma indicação. Por exemplo, Primeiro Reis diferencia-se de Segundo Reis pelos algarismos romanos, e você pode criar um sistema que os diferencie. Algumas sugestões e sistemas para isso são: criar um indicador que lhe permita diferenciar os livros precedidos de primeiro dos livros precedidos de segundo. Por exemplo, você pode indicar que os livros precedidos do número 1 terão imagens relacionadas a pessoas e que os livros precedidos do número 2 terão imagens relacionadas a objetos. Nesse exemplo, Primeiro Reis poderia ser substituído pela imagem de um rei, uma pessoa, e Segundo Reis pela de uma coroa, objeto. Outra ideia seria escolher uma imagem para cada tipo de livro, sem se importar com seu tipo, isto é, sem levar em conta se se trata de objeto, de pessoa ou de animal, e em seguida incluir na imagem algum indicador relacionado ao número do livro. Como vimos antes, podemos substituir os números 1 e 2 por imagens relacionadas à forma desses números. Por exemplo, podemos substituir 1 por um lápis e 2 por um cisne. Em seguida, criamos um vínculo entre esses números e as imagens dos livros. Por exemplo, suponha que você escolheu as seguintes imagens substitutivas para os livros de Samuel. 1 Samuel, igual samambaia. 2 Samuel, igual mel. Nesse caso, você pode associar uma samambaia, Samuel, a um lápis, imagem substitutiva para o número 1 pelo sistema da forma, como também pode associar um pote de mel, Samuel, a um cisne, imagem substitutiva para o número 2. Assim, teríamos as seguintes imagens substitutivas. 1 Samuel, igual samambaia que utiliza um lápis para escrever. 2 Samuel, igual pote de mel que foi derramado sobre um cisne. Outra ideia bem simples é utilizar uma jornada para identificar todos os livros que possuem os indicadores ordinais 1, 2 e 3. Os únicos livros com esses indicadores são Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. Reis, 1 Reis e 2 Reis. Crônicas, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Macabeus, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro. João, 1 João, 2 João e 3 João. Valendo-se do método do vínculo ou da jornada, você pode memorizar esses livros em sequência. Assim, saberá todos os livros que possuem esses indicadores ordinais. Exceção 1. O único livro que é precedido do ordinal terceiro é 3 João, mas isso não trará confusão, pois é a única exceção à regra. Todos os outros livros possuem apenas os indicadores 1º ou 2º. Exceção 2. O nome do apóstolo João aparece em 4 livros: Evangelho de João, 1 João, 2 João e 3 João. Mas isso também não deve criar confusão, pois é sabido que o Novo Testamento se inicia pelos Evangelhos. Assim, a primeira imagem de João será referente ao Evangelho de João, e as seguintes se referirão aos outros livros: 1 João,
2º João e 3º João. Para diferenciar esses livros, basta utilizar alguns dos sistemas descritos antes. Ouça a seguir algumas indicações de imagens substitutivas. Tais imagens não possuem a diferenciação entre os livros, 1º, 2º ou 3º, uma vez que você utilizará o sistema que julgar mais conveniente para diferenciá-los. Na lista a seguir, temos a repetição de algumas das sugestões para a representação de livros diferentes. Por exemplo, sugeri a imagem joelho como um substituto possível para o livro de Joel ou para o livro de Jó, mas isso não significa que podem existir imagens repetidas. Cada imagem corresponderá a um único livro. As repetições foram colocadas apenas para aumentar o repertório de possibilidades para a escolha de cada imagem. Ouça atentamente as sugestões de imagens e, em seguida, eleja uma e apenas uma imagem substitutiva. Em seguida, complete a tabela anotando a imagem escolhida. Antigo Testamento. Nome do livro: Gênesis. Imagens substitutivas: General, Gênio da Lâmpada. Imagem escolhida. Nome do livro: Êxodo. Imagens substitutivas: Exame, médico ou prova. Exercício, atleta se exercitando. Excursão, exílio. Imagem escolhida. Nome do livro: Levítico. Imagens substitutivas: um levita, pessoa levitando. Imagem escolhida. Nome do livro: Números. Imagens substitutivas: números, professor de matemática, máquina de calcular, numismata. Imagem escolhida. Nome do livro: Deuteronômio. Imagens substitutivas: deutério, detetive, detergente. Imagem escolhida. Nome do livro: Josué. Imagens substitutivas: jacaré, juás, canapé. Imagem escolhida. Nome do livro: Juízes. Imagens substitutivas: juiz, tribunal, júri. Imagem escolhida. Nome do livro: Ruth. Imagens substitutivas: Ruta, Rútela, Beirute, Mamute. Imagem escolhida. Nome do livro: Samuel. Imagens substitutivas: samambaia, mel, chapéu. Imagem escolhida. Nome do livro: Reis. Imagens substitutivas: rei, coroa, rainha, família real, joias. Imagem escolhida. Nome do livro: Crônicas. Imagens substitutivas: cronômetro, leão, Crônicas de Nárnia, Crono, personagem do RPG Chrono Trigger, crochê. Imagem escolhida. Nome do livro: Esdras. Imagens substitutivas: pedras. Imagem escolhida. Nome do livro: Neemias. Imagens substitutivas: Nemo. Personagem da animação Procurando Nemo. Nemateuminto. Imagem escolhida. Nome do livro: Esther. Imagens substitutivas: éster, éter, esterilizar. Imagem escolhida. Nome do livro: Tobias. Imagens substitutivas: tobogã, assobias, bebias, claustrofobias, fobias. Imagem escolhida. Nome do livro: Judite. Imagens substitutivas: judeu, lutador de judô, medite. Imagem escolhida.
Nome do livro: Macabeus. Imagens substitutivas: macaco, plebeus, concebeu. Imagem escolhida. Nome do livro: Jó. Imagens substitutivas: galinha carijó, escravos de Jó, índios tapajós, joelho. Imagem escolhida. Nome do livro: Salmos. Imagens substitutivas: salmão, palmos, salmoura, salpicão, salsa. Imagem escolhida. Nome do livro: Provérbios. Imagens substitutivas: prova, provação, provento, érbio. Imagem escolhida. Nome do livro: Eclesiastes. Imagens substitutivas: pastor ou padre, hastes, eclipse. Imagem escolhida. Nome do livro: Cantares. Imagens substitutivas: seu cantor favorito, algum Salomão que você conheça. Imagem escolhida. Nome do livro: Sabedoria. Imagens substitutivas: sabão, alguém muito sábio. Imagem escolhida. Nome do livro: Eclesiástico. Imagens substitutivas: elástico, alguém asiático. Imagem escolhida. Nome do livro: Isaías. Imagens substitutivas: alguém chamado Isabela. Imagem escolhida. Nome do livro: Jeremias. Imagens substitutivas: Jeremias, Turma da Mônica. Jerimum. Imagem escolhida. Nome do livro: Lamentações. Imagens substitutivas: lama, lâmina, laminação. Imagem escolhida. Nome do livro: Baruque. Livro presente apenas na Bíblia Católica. Imagens substitutivas: barulho, barril, barro, barriga. Imagem escolhida. Nome do livro: Ezequiel. Imagens substitutivas: exercícios, execução, mel. Imagem escolhida. Nome do livro: Daniel. Imagens substitutivas: Danoninho, leões, o cantor Daniel. Imagem escolhida. Nome do livro: Oséias. Imagens substitutivas: celas, celas. Imagem escolhida. Nome do livro: Joel. Imagens substitutivas: joelho, joia, o técnico de futebol Joel Santana. Imagem escolhida. Nome do livro: Amós. Imagens substitutivas: amor, alma, amônia. Imagem escolhida. Nome do livro: Obadias. Imagens substitutivas: obediência, badejo. Imagem escolhida. Nome do livro: Jonas. Imagens substitutivas: jóquei, jornal. Imagem escolhida. Nome do livro: Miqueias. Imagens substitutivas: mico, microfone, micro-ondas, microcomputador. Imagem escolhida. Nome do livro: Naum. Imagens substitutivas: nação, nylon, mutum. Imagem escolhida. Nome do livro: Rabacuque. Imagens substitutivas: aba, ábaco, abacaxi. Imagem escolhida. Nome do livro: Sofonias.
Imagens substitutivas. Sinfonias, Sofia, microfonia. Imagem escolhida. Nome do livro: Ageu. Imagens substitutivas. Gelo, ágil, alguém que seja ágil, agenda. Imagem escolhida. Nome do livro: Zacarias. Imagens substitutivas. O famoso humorista Zacarias. O personagem Zé Carioca. Imagem escolhida. Nome do livro: Malaquias. Imagens substitutivas. Malas, manilhas, maloca, malagueta. Imagem escolhida. Nome do livro: Evangelho de Mateus. Imagens substitutivas. Material escolar, maternidade, mato, matilha. Imagem escolhida. Nome do livro: Evangelho de Marcos. Imagens substitutivas. Mar, margarina. Imagem escolhida. Nome do livro: Evangelho de Lucas. Imagens substitutivas. Luz, luminária, ludo. Imagem escolhida. Nome do livro: Evangelho de João. Imagens substitutivas. Joaninha, Jojoba, João de Barro. Imagem escolhida. Nome do livro: Atos dos Apóstolos. Imagens substitutivas. Ator, apostila. Imagem escolhida. Nome do livro: Romanos. Imagens substitutivas. Algum guarda romano. Asterix, Obelix, Romã. Imagem escolhida. Nome do livro: Coríntios. Imagens substitutivas. Blusa do Corinthians. Coração. Imagem escolhida. Nome do livro: Gálatas. Imagens substitutivas. Galáxia, galão, galho. Imagem escolhida. Nome do livro: Efésios. Imagens substitutivas. Ford Fusion, feto. Imagem escolhida. Nome do livro: Filipenses. Imagens substitutivas. Alguém chamado Felipe. Gato Félix. Imagem escolhida. Nome do livro: Colossenses. Imagens substitutivas. Cola, osso, uma cola feita de osso. Imagem escolhida. Nome do livro: Tessalonicenses. Imagens substitutivas. Tecelagem, tesoura, tesouro. Imagem escolhida. Nome do livro: Timóteo. Imagens substitutivas. Timão, amigo do Pumba, personagens de O Rei Leão. Timão, navio. Imagem escolhida. Nome do livro: Tito. Imagens substitutivas. Titânio, titio. Imagem escolhida. Nome do livro: Filemon. Imagens substitutivas. Filé de algum tipo de carne. Filho, filha. Imagem escolhida. Nome do livro: Hebreus. Imagens substitutivas. Hebe Camargo, judeu. Imagem escolhida. Nome do livro: Tiago. Imagens substitutivas. Ator Tiago Lacerda, tiara. Imagem escolhida. Nome do livro: Pedro. Imagens substitutivas. Pedra, pedregulho. Imagem escolhida. Nome do livro: João. Imagens substitutivas. Joaninha, Jojoba, João de Barro. Imagem escolhida. Nome do livro: Judas. Imagens substitutivas. Judeu,
lutador de judô. Imagem escolhida. Elegendo algum sistema mnemônico. Nesse ponto do livro, todos os livros da Bíblia já possuem uma imagem que os representa. Para memorizá-los, basta memorizar cada uma das imagens. Assim, sugiro que você escolha um dos métodos a seguir. Método das jornadas. Método do vínculo ou da história. Utilizando o método das jornadas. Se você deseja memorizar a sequência dos livros proféticos do Antigo Testamento, o primeiro passo é criar ícones substitutivos para cada um dos livros a serem memorizados. Vamos supor que você tenha completado sua tabela com as seguintes imagens. Livros proféticos. Isaías. Imagem selecionada. Alguém chamado Isabela. Livros proféticos. Jeremias. Imagem selecionada. Jeremias, Turma da Mônica. Livros proféticos. Lamentações. Imagem selecionada. Lama. Livros proféticos. Baruque. Livro presente apenas na Bíblia Católica. Imagem selecionada. Barril. Livros proféticos. Ezequiel. Imagem selecionada. Mel. Livros proféticos. Daniel. Imagem selecionada. O cantor Daniel. Livros proféticos. Oséias. Imagem selecionada. Celas. Livros proféticos. Joel. Imagem selecionada. O técnico de futebol Joel Santana. Livros proféticos. Amós. Imagem selecionada. Amônia. Livros proféticos. Obadias. Imagem selecionada. Badejo. Livros proféticos. Jonas. Imagem selecionada. Jóquei. Livros proféticos. Miqueias. Imagem selecionada. Micro-ondas. Livros proféticos. Naum. Imagem selecionada. Nylon. Livros proféticos. Rabacuque. Imagem selecionada. Abacaxi. Livros proféticos. Sofonias. Imagem selecionada. Sofia. Nota: utilize nomes próprios apenas se você conhecer alguém com o nome, pessoalmente ou pela TV. Caso contrário, utilize outra imagem substitutiva. Livros proféticos. Ageu. Imagem selecionada. Gelo. Livros proféticos. Zacarias. Imagem selecionada. O personagem Zé Carioca. Livros proféticos. Malaquias. Imagem selecionada. Malagueta. Para memorizar essa sequência de livros, será preciso utilizar uma jornada com 17 ou 18 referências, pois o livro de Baruque se encontra apenas na Bíblia Católica. Suponha que você utilizará algumas referências do campus da sua faculdade para memorizar esses livros. Importante: A. Não utilize as referências com as quais trabalharemos aqui, pois o importante é que você trabalhe com suas próprias referências. As referências apresentadas aqui servem apenas como exemplo de aplicação da técnica. B. Lembre-se de que as referências escolhidas devem ter uma ordem lógica. Do contrário, você correrá um grande risco de esquecer-se de algumas delas, atrapalhando o processo de evocação. Basta imaginar que está passeando por suas referências na ordem que elas aparecem. C. Não reutilize referências. Por exemplo, suponha que você inseriu o banheiro de sua faculdade como uma referência. É possível que, após escolher outras referências, você acabe passando pelo banheiro novamente. Nesse caso, simplesmente ignore. Ao reutilizar uma referência, você acabará se confundindo. D. Antes de iniciar o processo de memorização,
É preciso que você conheça muito bem sua jornada, ou seja, visualize-a mentalmente diversas vezes antes de utilizá-la. Você deverá ser capaz de evocar sua jornada sem precisar de qualquer anotação. Caso ainda não consiga, não inicie o processo de memorização. Uma possível jornada em uma faculdade. Referência 1. Entrada do campus. Referência 2. Posto policial. Referência 3. Telefone público. Referência 4. Estacionamento. Referência 5. Caixa da cantina. Referência 6. Mesas da cantina. Referência 7. Máquina de doces. Referência 8. Gráfica rápida. O popular Xerox. Referência 9. Entrada do auditório. Referência 10. Palco do auditório. Referência 11. Cadeiras do auditório. Referência 12. Equipamento de filmagem do auditório. Referência 13. Sala dos professores. Referência 14. Laboratório de informática. Referência 15. Tesouraria. Referência 16. Banheiro. Referência 17. Diretório acadêmico do seu curso. Os populares DAs. Referência 18. Sala do seu orientador. Prática. Ao contrário do que possa imaginar, o processo de aquisição é a parte mais rápida no processo de memorização, ou seja, gasta-se muito mais energia e tempo preparando as imagens e locais do que realmente armazenando as informações. Assim, caso já tenha realizado a preparação anterior, essa parte será bem mais fácil. Para armazenar os livros, criaremos associações entre cada imagem substitutiva e as referências que acabamos de relacionar. Observações. No exemplo a seguir, criei uma pequena história envolvendo todas as referências. Ainda que esse seja um recurso que torne a memorização mais eficiente, ele é opcional, e você pode apenas criar associações independentes em cada referência. Se sua jornada estiver bem memorizada, as referências bastarão como gatilhos de memória. Nesse exemplo, criei uma jornada para apenas um tipo de livro, ou seja, cada tipo de livro teria uma jornada completamente diferente. No entanto, nada impede que você utilize uma única jornada com todos os 73 livros. Referência 1. Entrada do campus. Imagem a ser visualizada. Sua amiga Isabela. Imagine-se na entrada do campus da sua faculdade e deparando-se com sua amiga Isabela. Ela tromba em você e ambos caem no chão. Desculpando-se, ela explica que está muito atrasada para realizar uma prova. Referência 2. Posto policial. Imagem a ser visualizada. O personagem Jeremias da Turma da Mônica. Após passar pela entrada do campus da faculdade, você se dirige ao posto policial que fica bem ao lado da entrada do campus. Lá, você avista o Jeremias, personagem da Turma da Mônica. Você acha estranho que Jeremias se encontre ali e lhe pergunta se ele foi assaltado. Jeremias responde que os policiais estão redigindo um boletim de ocorrência devido às constantes ameaças e agressões que ele vem sofrendo de sua amiga Mônica. Referência 3. Telefone público. Imagem a ser visualizada. Lama. Após despedir-se de Jeremias, você encontra um telefone público. Espantado com a história que Jeremias lhe contou, decide ligar para seu melhor amigo e contar que a Turma da Mônica não é mais a mesma. No entanto, ao se aproximar do telefone, você percebe que ele está completamente coberto por lama e desiste da ligação.
Referência 4. Estacionamento. Imagem a ser visualizada. Barril. Você caminha mais um pouco e chega ao estacionamento da faculdade. Lá, surpreende-se com o fato de não haver carros estacionados, mas apenas barris. Ou seja, o estacionamento, que era para ser de veículos, tornou-se um estacionamento de barris. Referência 5. Caixa da cantina. Imagem a ser visualizada. Mel. Você decide comer alguma coisa e dirige-se ao caixa da cantina do prédio de sua faculdade. Enquanto compra um suco, você observa que a máquina do caixa está completamente lambuzada de mel. Uma imensa nuvem de abelhas voa em torno do caixa. Referência 6. Mesas da cantina. Imagem a ser visualizada. Cantor Daniel. Você decide sentar-se para tomar o suco. Ao aproximar-se de uma das mesas, você vê Daniel, o famoso cantor sertanejo. Ele o convida a sentar-se à mesa com ele. E enquanto você toma o suco, Daniel toca alguns de seus sucessos no violão. Referência 7. Máquina de doces. Imagem a ser visualizada. Celas. Após se despedir de Daniel, você se dirige à máquina de doces e se espanta ao constatar que os doces da máquina foram substituídos por celas de cavalo. Espantado, você pensa: ora, mas quem compraria celas por aqui? E após pensar em alguns motivos para alguém querer comprar celas na faculdade, você se dirige à próxima referência, a gráfica rápida. Referência 8. Gráfica rápida. O popular Xerox. Imagem a ser visualizada. Joel Santana. Ao entrar na gráfica rápida, você observa que todos os funcionários pararam de trabalhar para assistir uma aula de inglês ministrada pelo famoso técnico de futebol Joel Santana. Você se lembra de um vídeo engraçado que viu na internet, no qual Joel mostra sua fluência em inglês e segue para o auditório principal da faculdade. Referência 9. Entrada do auditório. Imagem a ser visualizada. Amônia. Ao chegar ao auditório, você sente um cheiro fortíssimo de amônia. Após uma rápida observação, você descobre que um aluno da química derrubou acidentalmente a amônia na entrada do auditório. Protegendo o nariz do cheiro, você se dirige ao palco do auditório. Referência 10. Palco do auditório. Imagem a ser visualizada. Badejo. Ao entrar ao palco do auditório, você sente cheiro de peixe e percebe que estão servindo badejo assado. Você prova um pedaço de badejo e vai se sentar. Referência 11. Cadeiras do auditório. Imagem a ser visualizada. Jockey. Ao aproximar-se das cadeiras do auditório, mais uma cena inusitada. Um jockey está usando as cadeiras para treinar salto. Em seu treinamento, com bastante destreza, ele utiliza cada fila de cadeiras como se fossem os obstáculos de corrida. Você fica bastante impressionado com as habilidades do jockey e decide gravar um vídeo para documentá-las. Referência 12. Equipamento de filmagem do auditório. Imagem a ser visualizada. Micro-ondas. Você aproxima-se do equipamento de filmagem e observa que ele é extremamente moderno. Uma das câmeras possui até mesmo um micro-ondas embutido. Então, enquanto utiliza o equipamento, você usa o micro-ondas para esquentar o badejo. Referência 13. Sala dos professores. Imagem a ser visualizada. Nylon. Após filmar o jockey, você se dirige à sala dos professores. Ao chegar lá,
depara-se com todos os seus professores completamente amarrados por vários fios de nylon. Bem depressa, você decide salvá-los. Após cortar todos os fios de nylon, você se lembra de que precisa conferir suas mensagens de e-mail e se dirige ao laboratório de informática. Referência 14. Laboratório de informática. Imagem a ser visualizada. Abacaxi. Você chega ao laboratório de informática, mas não encontra nenhum computador. Então, percebe que todos foram substituídos por abacaxis extremamente saborosos. Ainda que não possa verificar seus e-mails, você decide comer um pedaço de abacaxi. Referência 15. Tesouraria. Imagem a ser visualizada. Sofia. Você se lembra de que está com 2 boletos da faculdade atrasados e vai até a tesouraria. Chegando lá, descobre que Sofia, sua amiga de infância, agora é a responsável pelas negociações. Devido à amizade de vocês, Sofia consegue um excelente financiamento para suas pendências. Referência 16. Banheiro. Imagem a ser visualizada. Gelo. Saindo da tesouraria, você se dirige ao banheiro para lavar o rosto. Ao abrir a torneira, um fato curioso acontece. Está tão frio que, em vez de água, saem pequenos cubos de gelo pela torneira. Ao sair do banheiro, você nota que há gelo também nas pias e nos vasos sanitários. Referência 17. Diretório acadêmico do seu curso. Imagem a ser visualizada. Zé Carioca. Após deixar o banheiro, você decide ir ao diretório acadêmico conversar com alguns amigos. Chegando lá, você se depara com um novo aluno, o Zé Carioca, personagem da Disney. Após conversar um pouco com ele, você olha para o relógio e constata que está atrasado para o encontro com seu orientador de monografia. Às pressas, você se dirige à sala do seu orientador. Referência 18. Sala do seu orientador. Imagem a ser visualizada. Malagueta. Chegando à sala do seu orientador, você vê que ele está preparando um sanduíche especial, com bastante pimenta malagueta. Ele lhe oferece um pedaço e você aceita. Mas, depois da primeira mordida, sai às pressas da sala em direção a um bebedouro, pois a pimenta malagueta é muito ardida. Após criar todas as associações, volte mentalmente ao primeiro ponto de referência de sua jornada e tente reconstruí-las. Caso se esqueça de alguma, certifique-se de ter escolhido imagens substitutivas que sejam relevantes para você. Caso tenha se esquecido de alguma das suas referências, talvez sua jornada ainda não esteja bem armazenada. Nesse caso, é importante que você repasse todos os pontos de referência outra vez. Método do vínculo. Para utilizar o método da história, basta criar uma que envolva todas as imagens substitutivas. Memorização de referências bíblicas. Você tem versículos favoritos? Pois este é o momento em que você aprenderá a memorizá-los. Nota: para utilizar essa técnica, é importante que você já tenha domínio sobre as seguintes técnicas. Método das jornadas. Alfabeto fonético. Capítulo sobre memorização de números. Criação de imagens complexas. Capítulo sobre memorização de números. Suponha que você queira memorizar as seguintes referências bíblicas. Mateus, capítulo 22, versículo 21. Dizem-lhe eles de César. Então, ele lhes disse: Dai, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas,
e haja separação entre águas e águas. Lucas, capítulo 17, versículo 6. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Imagens substitutivas. Como você já deve ter se acostumado, será necessário criar uma codificação que envolva tanto o tema do versículo quanto o livro em que ele se encontra e sua referência numérica. Vamos à primeira referência bíblica que você quer memorizar. Mateus. Para lembrar-se do livro de Mateus, utilize a imagem material escolar. Capítulo 22, versículo 21. Para lembrar-se de 22, 21, crie uma imagem complexa envolvendo os dois números. Caso você não se lembre, o processo de criação de imagens complexas é aquele em que cada número é representado por um personagem e por sua respectiva ação. Para memorizar dois números de dois algarismos, portanto, basta criar uma imagem complexa que envolva o personagem referente ao primeiro número e a ação referente ao segundo. No estudo sobre a memorização de números, descrevi em detalhes como obter os personagens referentes a cada número de 2 dígitos. Ouça a seguir os personagens e ações referentes aos números 21 e 22. Número 22. Personagem Norton Nascimento. Ação atuando em uma peça de teatro. Número 21. Personagem Neil Diamond. Ação cantando. Para criar uma imagem complexa envolvendo os 4 dígitos, utilize o personagem referente ao número 22 e a ação referente ao número 21. Assim, teremos a seguinte imagem complexa: Norton Nascimento cantando. Tema. Para lembrar-se do tema desse versículo, utilize a imagem César. Vamos agora à segunda referência bíblica que você quer memorizar. Gênesis. Para lembrar-se do livro de Gênesis, utilize a imagem de um general. Capítulo 1, versículo 6. Para lembrar-se de 1:6, veja os personagens e as ações correspondentes a esses números. Número 1. Personagem Santos Dumont. Ação pilotando 14 bis. Número 6. Personagem Scarlett Johansson. Ação empurrando carrinho de bebês. Para criar uma imagem complexa que envolva os 4 dígitos, utilize o personagem referente a 01 e a ação referente a 06. Assim, teremos a seguinte imagem complexa: Santos Dumont empurrando um carrinho de bebês. Tema. Para lembrar-se do tema desse versículo, utilize a imagem um bebedouro gigante. Vamos, por fim, à terceira referência bíblica a ser memorizada. Lucas. Para lembrar-se do livro de Lucas, utilize a imagem luminária. Capítulo 17, versículo 6. Para lembrar-se de 17:6, crie uma imagem complexa envolvendo os dois números. Veja os personagens e as ações referentes a 17 e 06. Número 17. Personagem Tom Cruise. Ação pilotando jato. Número 06. Personagem Scarlett Johansson. Ação empurrando carrinho de bebês. Para criar uma imagem complexa que envolva os 4 dígitos, utilize o personagem referente a 17 e a ação referente a 06. Assim, teremos a seguinte imagem complexa: Tom Cruise empurrando um carrinho de bebês. Uma grande vantagem no uso das ações é que, ainda que a ação seja repetida, ela não causa confusão. A imagem de Santos Dumont empurrando um carrinho de bebês é completamente diferente da imagem de Tom Cruise empurrando um carrinho de bebês.
Obviamente, você pode criar uma diferenciação para essas ações. Por exemplo, imaginar que os carrinhos são diferentes. Tema. Para lembrar-se do tema desse versículo, utilize a imagem de um vidro de mostarda. Observe que tivemos de utilizar 9 pontos de referência para memorizar as 3 referências bíblicas. Referência 1. Material escolar, referente ao livro de Mateus. Referência 2. Norton Nascimento cantando, capítulo 22, versículo 21. Referência 3. César, referente à temática do versículo. Referência 4. General, referente ao livro de Gênesis. Referência 5. Santos Dumont empurrando o carrinho de bebês, capítulo 1, versículo 6. Referência 6. Bebedouro gigante. Referência 7. Luminária, referente ao livro de Lucas. Referência 8. Tom Cruise empurrando o carrinho de bebês, capítulo 17, versículo 06. Referência 9. Vidro de mostarda. Notas importantes. Perceba que essa técnica não é destinada à memorização dos versículos propriamente ditos, e sim das referências. Ou seja, ela facilita a tarefa de identificação das referências bíblicas e versículos previamente memorizados. Para memorizar os versículos inteiros, você precisará pegar várias palavras-chave para cada tema, como na técnica que apresentaremos a seguir. Você pode fazer uma grande economia de pontos de referência ao criar jornadas temáticas. Por exemplo, crie uma jornada apenas com suas referências favoritas do livro de Lucas. Desse modo, ao saber que a jornada é apenas sobre esse livro, você não precisaria inserir a imagem luminária em sua lista. Memorização de capítulos inteiros da Bíblia. Para memorizar capítulos inteiros da Bíblia, a melhor técnica é a do Palácio da Memória, adaptação do método das jornadas. Ainda que essa memorização possa ser feita com o método das jornadas, o Palácio da Memória possui uma sistematização maior. Caso se interesse em memorizar o número de cada verso, será preciso convertê-los de acordo com os personagens que tiver utilizado no capítulo de memorização de números. Como você terá de escolher o número ideal de palavras-chave para cada verso, é bom lembrar que quanto maior o número de palavras-chave, mais fiel ao original será a memorização. No entanto, palavras-chave em excesso podem tornar a memorização mais lenta. Assim, o ideal é que você encontre um número de palavras-chave com o qual se sinta seguro. Memorizando o Salmo 43. Salmo 43. 1. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e a teus tabernáculos. 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. O método do Palácio da Memória funciona de modo semelhante ao das jornadas. Inicialmente, relacione diversos cômodos a serem utilizados como pontos de referência. O Salmo 43 possui 5 versos. Desse modo, o primeiro passo para sua memorização
é criar um pequeno palácio da memória composto por 5 salas, cada uma destinada a armazenar um verso. Vamos supor que você escolha os seguintes cômodos: seu quarto, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia. Imagine primeiramente que cada cômodo é habitado por um personagem diferente e memorize esses personagens que são relacionados aos números dos versos. Cômodo, seu quarto. Número do verso, 1. Personagem, Santos Dumont. Cômodo, sala de jantar. Número do verso, 2. Personagem, Snoopy. Cômodo, cozinha. Número do verso, 3. Personagem, Sr. Miyagi. Cômodo, banheiro. Número do verso, 4. Personagem, Saddam Hussein. Cômodo, lavanderia. Número do verso, 5. Personagem, Sônia Lima. Em seguida, identifique a quantidade mínima de palavras-chave de que necessitará para conseguir repetir o salmo na íntegra e destaque-as, como no exemplo a seguir. Mas lembre-se de que a intenção não é destacar o que é mais importante no salmo, pois todo ele é importante, e sim destacar aquilo que se tem mais dificuldade em memorizar. Salmo 43, 1. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Agora converteremos cada palavra em uma imagem substitutiva. Palavra, justiça. Imagem, balança. Palavra, causa. Imagem, calça. Palavra, nação. Imagem, bandeira. Palavra, ímpia. Imagem, impostos. Palavra, fraudulento. Imagem, fraldas. Palavra, injusto. Imagem, injeção. Palavra, fortaleza. Imagem, muralha. Palavra, rejeitas. Imagem, sarjeta. Palavra, lamentando. Imagem, lama. Palavra, opressão. Imagem, panela de pressão. Palavra, envia. Imagem, carta sendo enviada. Palavra, luz. Imagem, lâmpada. Palavra, verdade. Imagem, grama verde. Palavra, guiem. Imagem, guia turístico. Palavra, monte. Imagem, monte de areia. Palavra, tabernáculos. Imagem, espetáculo. Palavra, altar. Imagem, casamento. Palavra, alegria. Imagem, alegria. Palavra, harpa. Imagem, harpa. Palavra, abatida. Imagem, batida de carro. Palavra, alma. Imagem, almirante. Palavra, perturbas. Imagem, placa não perturbe. Palavra, espera. Imagem, pera. Palavra, louvarei. Imagem, luva.
Palavra, face. Imagem, rosto. O próximo passo será criar em cada cômodo pontos de referência para a memorização de cada palavra destacada, lembrando-se de que o número de pontos de referência será maior que o número de imagens por cômodo, pois teremos de memorizar também o número de cada verso. Cômodo, seu quarto. Local de referência. Cama do seu quarto. Imagem a ser memorizada. Santos Dumont, 01. Local de referência. TV do seu quarto. Imagem a ser memorizada. Balança. Local de referência. Estante do seu quarto. Imagem a ser memorizada. Calça. Local de referência. Sapateira do seu quarto. Imagem a ser memorizada. Bandeira. Local de referência. Computador do seu quarto. Imagem a ser memorizada. Impostos. Local de referência. Criado mudo do seu quarto. Imagem a ser memorizada. Fraldas. Local de referência. Abajur do seu quarto. Imagem a ser memorizada. Injeção. Cômodo. Sala de jantar. Local de referência. Mesa de jantar. Imagem a ser memorizada. Snoopy 02. Local de referência. Cadeiras. Imagem a ser memorizada. Muralha. Local de referência. Lustre. Imagem a ser memorizada. Sarjeta. Local de referência. Jarro de flores. Imagem a ser memorizada. Lama. Local de referência. Quadros pendurados. Imagem a ser memorizada. Panela de pressão. Cômodo. Cozinha. Local de referência. Geladeira. Imagem a ser memorizada. Senhor Miyagi, 03. Local de referência. Pia. Imagem a ser memorizada. Carta sendo enviada. Local de referência. Micro-ondas. Imagem a ser memorizada. Lâmpada. Local de referência. Fogão. Imagem a ser memorizada. Grama verde. Local de referência. Botijão de gás. Imagem a ser memorizada. Guia turístico. Local de referência. Filtro de água. Imagem a ser memorizada. Monte de areia. Local de referência. Lixeira. Imagem a ser memorizada. Espetáculo. Cômodo. Banheiro. Local de referência. Banheira. Imagem a ser memorizada. Saddam Hussein, 04. Local de referência. Sanitário. Imagem a ser memorizada. Casamento. Local de referência. Armarinho do banheiro. Imagem a ser memorizada. Alegria. Local de referência. Chuveiro. Imagem a ser memorizada. Harpa. Cômodo. Lavanderia. Local de referência. Máquina de lavar. Imagem a ser memorizada. Sônia Lima, 05. Local de referência. Tábua de passar roupas. Imagem a ser memorizada. Batida de carro. Local de referência. Ferro de passar roupas. Imagem a ser memorizada. Almirante. Local de referência. Secadora de roupas. Imagem a ser memorizada. Placa não perturbe. Local de referência. Balaio de roupas sujas. Imagem a ser memorizada. Pera. Local de referência. Tanque. Imagem a ser memorizada. Luva. Local de referência. Caixa de ferramentas. Imagem a ser memorizada. Rosto. A parte mais trabalhosa já terminou. Agora,
Basta criarmos uma associação envolvendo cada palavra e sua respectiva referência. Veja como eu memorizaria o primeiro verso. Memorização do primeiro verso. Local: meu quarto. Referência 1. Cama. Imagem: Santos Dumont. Associação: imagine Santos Dumont pulando sobre sua cama com bastante entusiasmo, como se fosse uma cama elástica. Referência 2. TV. Imagem: balança. Associação: imagine que você decidiu descobrir quanto pesa sua televisão e, para isso, colocou-a numa balança. Referência 3. Estante. Imagem: calça. Associação: imagine que suas gavetas estão tão bagunçadas que você passou a deixar suas calças na estante. Referência 4. Sapateira. Imagem: bandeira. Associação: imagine-se esvaziando sua sapateira para poder colocar nela várias bandeiras de diversas nações. Referência 5. Computador. Imagem: impostos. Associação: imagine-se sentado diante do seu computador para tentar descobrir algum erro na sua declaração de imposto de renda. Referência 6. Criado mudo. Imagem: fraldas. Associação: imagine-se abrindo a gaveta do seu criado mudo e encontrando centenas de fraldas descartáveis. Visualize essas fraldas saindo continuamente do criado mudo. Referência 7. Abajur. Imagem: injeção. Associação: imagine que seu abajur criou vida e está reclamando de dor. Para ajudá-lo, você decide dar-lhe uma injeção com um analgésico. Próximos versos. Agora é com você. Repita o processo associativo com as próximas referências e palavras. O processo de memorização pode parecer um pouco mais lento que os métodos convencionais. Ficar repetindo mecanicamente, por exemplo. No entanto, ao utilizar esse sistema, você será capaz de memorizar centenas e centenas de versos.